Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes desenvolvem transtornos alimentares ou problemas de sobrepeso. Esses extremos afetam principalmente a saúde, mas também o desempenho acadêmico. Permitir que crianças e adolescentes com essas condições continuem estudando é uma tarefa multidisciplinar e muito complexa, que requer um trabalho conjunto da família, da escola e muitas vezes de profissionais da saúde. No programa de hoje conheceremos histórias que refletem o trabalho realizado por instituições adventistas para promover a saúde integral de seus alunos e apoiar suas famílias nesse processo. Eu não queria aceitar que eu já estava doente. Foi muito difícil para mim esse processo de entender que eu já estava doente, que eu tinha uma patologia alimentar, que tinha anorexia. Era difícil para mim, inclusive, falar. Eu me cortava e foi difícil entender. Entender foi difícil. Para mim, ajudou muito a escutar as pessoas, as meninas e meninos que faziam terapia, porque não entendia. E bom, não é por acaso. Me diziam que eu estava mal, e eu não via, e foi difícil. Esse processo foi mais difícil, eu creio. Eu observei que Dana estava magra e começou a comer cada vez menos e começou a se mover cada vez mais. Era hiperativa. Começou a se afastar de seus amigos, começou a ficar triste e... No início, não entendíamos o que ela estava enfrentando, e muito menos ela. Foi cada vez, digamos que, piorando, até ser necessário levá-la a algum lugar. Bom, fazem 4 anos que estou em tratamento. E comecei com um estado clínico muito ruim e severo já. Com internação, sonda, e não tinha noção no início. Inclusive, estava de férias com a minha família. E, bom, não me socializava com ninguém, não me relacionava nem mesmo com a minha família. E passei muito mal. E essas férias foram as piores. Estava no sul do meu país. Mas eu só ia piorando a situação durante as férias. Eu não tinha consciência do que estava passando. Era como que eu seguia fazendo, não comia, exagerava nas atividades físicas, era obcecada por um corpo, entre aspas, que queria ter um corpo perfeito ou ideal que a sociedade impõe. Ana chegou em nossa fundação muito decepcionada com seu peso, com a comida. E se bem que a princípio estiveram receosos em dar início ao tratamento, depois seu caso foi piorando cada vez mais. Então eles mesmos tomaram consciência de que ela teria que fazer o tratamento sim. O tratamento da Ana, em geral, e como a maioria dos casos, no início tem uma evolução muito lenta. Porque até que o paciente tenha consciência da doença, que a família tenha consciência da doença, que a família aposte no tratamento sem os medos que podem gerar uma crise no paciente, e depois foi evoluindo. E podemos dizer que de todos os casos, que sua evolução foi positiva sempre, do início do tratamento até o fim do tratamento. Bom, como a primeira aluna que assistiu à Fundação Centro, no início eu abandonei a escola por uns meses. Obviamente que para deixar a escola eu necessitava certas explicações, né? E bom, aí comentei que estava frequentando uma instituição para tratar meus distúrbios alimentares. Bom, lhe contei minha situação. E aí ele também se interessaram, porque também nesses meses eu deixei a escola, me mandavam tarefas práticas
como eu não podia realizar atividades físicas, a professora mesmo me mandava tarefas para fazer e assim poder passar de ano, continuar a escola de novo, e mesmo com algumas limitações, no sentido de ir certos dias à escola e outros ir à instituição porque precisava fazê-lo. E bom, assim foi. Os professores sempre atentos, dispostos e com muito apoio e atenção. Nossos colégios sempre estiveram focados na saúde dos nossos alunos e de suas famílias. E uma preocupação que temos é com relação aos transtornos alimentares que as nossas alunas estão enfrentando. Mais precisamente, as alunas que estão passando pela adolescência entre os 13 e os 16 anos. Neste momento, no Instituto Adventista da Fé, temos 6 alunas que estão sendo atendidas pela Fundação Centro por uma patologia de alimentação. Cada uma dessas alunas se encontra em um estado diferente em seu tratamento. Então, nós temos que estar atentos de quais são as suas necessidades especiais. Todos os casos são diferentes. Então, temos que conhecer a situação particular. Para isso, nos comunicamos com a Fundação. Fazemos conversas telefônicas, pessoais e com a equipe de profissionais. Com um psicólogo que sempre está muito disposto a trabalhar conosco. E então, sabendo qual é o seu plano de tratamento, é então que a escola cria um plano de trabalho nessa aluna. Tem alunas que têm dias fixos em que frequentam a escola e dias que não frequentam, mas frequentam a fundação. Então, por exemplo, tem uma aluna que terça e sexta não vai vir à escola. Então, nós temos que buscar a maneira que a matéria que é passada nas terças e sextas sejam trabalhadas de uma maneira diferente. Então, pedimos aos professores que elaborem trabalhos, tarefas, que vão ficar aqui na escola e o aluno, no dia que vem, as retira e faz em sua casa. Então, volta com a tarefa feita, o professor a recebe, corrige, volta a fazer e nesse vai e vem, o aluno vai fazendo matérias à distância, digamos. Porque aqui tem professores que nunca se encontram, porque tem os dias certos que frequentam a escola. E há outros planos da fundação que os dias que eles frequentam vão se alternando. Então, uma semana vem 3 dias aqui, 2 dias para a fundação e na semana seguinte troca. Então, o docente consegue ter a cada 2 semanas um contato com o aluno e já vão planejando pessoalmente as tarefas, as avaliações. Então, muitas vezes são modificadas datas para alguma avaliação, que quer que seja presencial, põe prazos onde o aluno tem que entregar esse trabalho. Então, bom, vamos ajustando de acordo com como vai avançando o tratamento. Esses cronogramas vão se modificando ao longo do ano. O aluno que frequentava mais a fundação e menos a escola, quando progressa no tratamento, isso vai se alterando. E nós vamos ajustando e acompanhando. A ideia é que as alunas possam seguir a escolarização de maneira normal. Isso nós fazemos muito. Já não temos um problema na aprendizagem, a exigência tem que ser parte da escola. Nós não vamos os aprovar em uma matéria porque estão tendo um problema de saúde, e sim vamos acompanhá-los, vamos ajudá-los, vamos oferecer todos os recursos que vão ocorrendo para que elas possam fazer seu ano escolar, apesar dessas peculiaridades. O Josué é aluno nosso aqui do 3º ano. Então, o Josué ele sempre teve uma alimentação saudável, né? Ele sempre gostou de provar vários alimentos. Mas o Josué ele precisou ter uma mudança na sua dieta devido a algumas questões de saúde. Então, de repente, uma taxa mais elevada fez com que a mãe procurasse aqui a escola para que a gente pudesse ajudá-lo a modificar um pouquinho da sua alimentação, né? Então, nós fizemos alguns ajustes.
A nossa alimentação ela já é ovo-lacto-vegetariana, então nós temos o consumo de muitos legumes, de saladas, muitas frutas. Então o Josué, a gente só fez então organizar melhor o cardápio dele. Então substituir algumas coisas, o arroz branco pelo integral, o consumo de macarrão, de massas, enfim. Então essa a gente precisou substituir por arroz integral e outros alimentos de acordo com a dieta que a mãe havia nos solicitado. As crianças, elas desde muito pequenas já apresentavam alteração nos exames, né? Então eu fazia exame, normalmente os laboratórios me ligavam, principalmente o maior, o Josué, o laboratório me ligava para repetir o exame porque não acreditava que uma criança tivesse um colesterol, um triglicérides tão alto. Normalmente eu ia no mesmo laboratório, eu já sabia, eu ia fazer aquele mesmo exame 3, 4 vezes, até eu dizer, não vou fazer mais, não vai furar meu filho de novo para uma coisa que eu já sei o que é. Foi aí que a gente resolveu procurar o médico, né? O médico, na verdade, a pediatra já tinha sinalizado que tinha alguma coisa errada, porque os exames eram muito altos, colesterol e triglicérides. Na verdade, fiquei triste, né? As coisas que eu gostava de comer, eu ia parar de vez em quando. E também porque eu tenho que cuidar da minha saúde. E eu acho que é melhor para mim. O Josué, ele fica aqui no colégio com a gente o dia inteiro, né? Então, qual é a grande preocupação? É que a gente adapta esse dia dele para a necessidade de saúde também, né? Então, o contraturno, ele tem as oficinas, como futsal, tem natação. Então, isso acontece durante toda a semana. Então, o Josué, visivelmente, perdeu peso, né? E além de ter transformado esse cardápio dele, tirar as massas brancas, colocar as integrais, mais vinculado ao exercício físico, pode-se perceber claramente a mudança. Então ele tem futsal, ele pratica 2 vezes na semana, ele vai para a quadra, ele treina com os colegas dele e também tem a questão da natação. Então os professores trabalham isso de uma forma muito regular. Então toda semana nós proporcionamos para as crianças as atividades físicas juntamente com a alimentação mais saudável. Quando a gente começou a parceria com a escola, eu disse tem que ser atividade física e alimentação, ninguém melhor do que a escola para me ajudar nisso aí, né? Porque como eles estudam na escola em tempo integral, então eles praticamente não se alimentam em casa, só de manhã e à noite. Mas durante o dia, a merenda, tudo é com a escola. Então, para mim, eu tive que procurar a professora, procurei a coordenadora também, conversei a situação, levei um relatório da médica também e tal. E aí foi que começou o trabalho da gente, né? De conscientizá-lo primeiro do problema, os dois têm consciência disso, mas são crianças, de vez em quando pulam o muro, né? Mas eles continuam dentro desse processo. O Josué já melhorou bastante e Heitor praticamente regularizou. E o Josué, ele acaba tendo algumas restrições, né? E aí eu tenho muito cuidado com a alimentação dele, porque, na verdade, tenho muito cuidado, mas aqui já a nossa alimentação é bem saudável, né? Tudo muito natural. E aí eu não preciso ter tanto assim, já é tudo muito balanceado. As meninas do integral, principalmente, elas têm o cuidado realmente de ver o que é que está comendo, chama atenção à mãe, quis comer tal coisa, eu não deixei. E como não come carne, né, na escola não tem carne e tal, então tudo que vem de diferente, que elas sabem que eles vão recusar, porque não conhece ou não tem o costume de comer, então eles comem lá na escola e eles dizem que gostou, que provou, que gostou. Dificilmente eles não gostam. Normalmente, eu gosto de comer mesmo de alface, que é muito gostoso, pego todo dia. Pego também cenoura, quando não tem alface, minha comida reserva é cenoura. O Josué, ele é um ótimo menino. Ele chegou aqui, não sabia nadar direito, a gente ensinou desde o início o certo da propulsão de perna, a rotação de braços para nadar, para conseguir sobreviver na água. Porque ele questionou que ele estava um pouquinho mais forte, obeso do que antes. E ele é um ótimo nadador, se você pedir para ele fazer, ele faz. Eu andava meio sem fazer exercício nenhum. Aí quando eu comecei a fazer isso, eu vi que isso me transformou. E que agora eu tô mais ágil também. Eu gosto desse jeito, é bom ser assim. E a participação da escola
com a família é essencial. É por isso que nós procuramos estar sempre indo até os pais. Tudo que acontece nós estamos passando para eles, sabe? Para que eles possam também estar passando, estar dizendo para eles como a gente deve agir melhor com os filhos deles, já que passamos a maior parte com eles, né? Então, isso é essencial. A educação adventista, ela se preocupa com a criança no aspecto geral, né? Então, tanto da parte física, emocional, espiritual. Então, nós nos preocupamos muito com a alimentação dessa criança. Então, a escola, ela já foi criada no formato ovo-lacto-vegetariano. Então, tanto nossa cantina quanto o refeitório, onde os alunos se alimentam, tem o momento do almoço, ele é dentro desse regime alimentar. Então, nós utilizamos frutas, os nossos sucos são todos feitos da própria fruta, não utilizamos polpas, nem sucos de caixinha, pelo excesso de açúcar. Essa alimentação vai proporcionar à criança um bem-estar emocional, físico, de forma que ele vai sentir melhor para executar suas atividades pedagógicas, né? Então é importante a gente ter um colégio que trabalhe, que cuide também não só da parte acadêmica, mas também da parte emocional e física da criança. Muito além do ensino é o slogan da educação adventista que define muito bem o trabalho que as escolas fazem para promover o desenvolvimento físico, mental e espiritual dos estudantes. Promover uma alimentação saudável dentro das escolas, motivar a prática de exercício físico como parte de uma rotina, capacitar e fornecer profissionais que contribuam para a prevenção e tratamento dos alunos, além de atuar em parceria com instituições médicas, tudo isso reflete o compromisso de formar cidadãos plenamente saudáveis. Com o Instituto, trabalhamos a princípio um pouco cara a cara. Às vezes, a principal detecção ou a detecção inicial vem dos colégios. Geralmente, com os colégios adventistas, os princípios são os mesmos. Temos uma entrevista com a família e a família vem à nossa fundação, porque já foi detectada lá no colégio. Uma vez detectada, nós trabalhamos com o colégio em treiná-los, para terem os cuidados com o paciente. Temos uma resposta do colégio em frequentar, às vezes, a fundação ou com palestras ao público em geral quanto aos cuidados, recomendações, conselhos de como adaptar determinadas questões acadêmicas. Porque às vezes a fundação tem que estar uma grande parte do dia com os alunos para que tenham o que chamamos de hospitalidade. Então tem que se adaptar à grade curricular para que o aluno não perca o ano, o que não é nosso objetivo. Pelo contrário, é manter uma vida normal do paciente e tratar a sua patologia alimentar. E o colégio aceita as adaptações, trabalha em conjunto conosco, nos mantém informados, fazem perguntas que têm a ver com o tratamento, sem nos envolver nos problemas acadêmicos a nível curricular. Esse seria fundamentalmente todo o trabalho que realizamos a nível fundação e colégio. Bom, a primeira aluna do Instituto que me incentivou a ajudar foi a Dana. Bom, graças a ela, nós duas nos ajudamos mutuamente, tínhamos uma ligação muito bonita, nos encontrávamos no recreio, conversávamos, dividíamos o lanche. E, bom, ajudei a Dana, depois o tempo passou. Quando eu terminei os estudos, foram vindo outras crianças para a fundação e me sinto tocada a ajudar com a minha experiência, aconselhá-los ou dar-lhes palavras de ânimo, consolo. E, bom, isso também me ajudou. É uma ajuda mútua. Bom, quando eu necessitava de ajuda, eu tinha a Anitta. A Anitta é a menina que eu já via na escola. E me sentia apoiada por ela, porque eu precisava de ajuda. E, bom, eu procurava por ela no recreio e quando tínhamos que fazer alguma refeição, comer alguma coisa, eu fazia com ela.
E depois os professores estavam integrados com a fundação e treinados. E já sabiam do meu tratamento. E sabiam o que dizer quando eu não estava bem. As alunas que estão em tratamento têm um plano de alimentação regrado, pautado. No máximo, a cada 3 horas tem que comer alguma coisa. E no mínimo, a cada 1h30. Se sabemos que os alunos estão às 6 horas na escola, 5 horas, pressupomos que essas refeições sejam feitas nos horários escolares. As alunas têm um caderno onde vão fazendo um registro de cada vez que elas fazem a refeição, que chamamos de colação. Cada aluna traz de sua casa o que ela vai consumir durante a manhã. Isso é uma tarefa dos pais, mandar, enviar o que a aluna vai ingerir durante a manhã. Então, temos horários fixos durante a manhã. 2 colações durante a manhã. As alunas são retiradas da aula e, em um espaço físico, a preceptora, que é a que está em contato todos os dias com os alunos, é a que os acomoda nos lugares e, em alguns minutos, podem fazer a sua refeição. E tem algumas recomendações que fomos aprendendo durante esse processo. Por exemplo, as alunas não podem partir o alimento para não perder os farelos que se caem, por exemplo. Se tem alguma bebida, as derramamos em um copo para que elas não tenham acesso ao rótulo com as calorias. Tem que fazê-las com a supervisão de um adulto, não podem fazê-la no recreio, porque temos um controle, temos que estar atentos. Por ocasião que, de acordo com o estágio do tratamento, existem mais resistência por parte da aluna, não quero, ou me esqueci, ou agora não, vai surgindo e não é sempre fácil. Nós temos uma aluna este ano que está muito avançada no tratamento. Ana nos dá uma ajuda muito grande neste tratamento por já haver passado por isso. Muitas vezes ela se faz líder desse grupo e ajuda as suas companheiras quando há alguma situação incômoda ou que não estão animadas, e isso é muito positivo. Temos casos em que elas iniciam o tratamento, mas nunca terminam os estudos, que são os casos mais difíceis para os colégios, porque tem que se comunicar mais, tem que ter cuidados mais específicos. Mas não temos este problema com a instituição adventista, que está sempre nos chamando e nos perguntando sobre como vão fazer. E tem que haver uma diferença, porque nem todos os colégios têm a mesma disposição. Não estou fazendo propaganda, mas realmente o Colégio Adventista tem essa iniciativa e já tem experiência no trabalho. E isso ajuda demais no tratamento. Ajuda a nossa fundação. E se você ver, somos 2 instituições totalmente separadas. Eles realmente nos ajudam muito. O Instituto Adventista já trabalhava com outras pacientes da Fundação Centro. E, na verdade, é um instituto que não tem problemas em avaliar os casos. Se informar, trabalhar em conjunto com a Fundação. Como é uma instituição pequena, com poucos alunos, o trabalho é mais personalizado e eles conhecem bem as crianças, cuidam deles, e estou muito contente com essa instituição. Na verdade, sempre tomaram conta da Ana, assim como das outras meninas que também estão na escola. E bom, isso não tem em todas as escolas. Temos que destacar que é muito importante. Eles são preparados na fundação, são treinados, por exemplo. A comunicação é diária entre casa, escola e fundação. É um triângulo. E isso é muito bom. Na verdade, é excelente. Eu acho muito importante, viu? Porque se não fosse a escola, eu não teria essa... Acho que o progresso com Josué, principalmente, não teria sido tão grande, porque ele tem dificuldade realmente em aceitar que não pode comer certos alimentos.
Mas quando a escola não oferece certos alimentos e quando a escola exercita a prática de um hábito de alimentação saudável, isso facilita muito para a gente, né? Ele sabe, olha, não pode comer tal coisa porque faz mal para a saúde, né? Hoje, o Heitor, mesmo quando a gente está em festas, que não é da escola e que viu o pessoal tomando refrigerante, ele diz, mãe, faz mal para a saúde, vai morrer, essas coisas assim, né? Meio alarmante. Mas assim, é sinal de que eles estão aprendendo o que é bom e o que é ruim, o que faz bem e o que faz mal, né? Não deixam de ser criança por isso, eles precisam ter o momento deles de comer um doce, um pirulito, mas isso tem que ser, para os meus filhos, no caso, tem que ser muito bem trabalhado, não pode ser de qualquer sorte, de qualquer jeito, porque eles realmente têm essa predisposição a um colesterol, um triglicérides bem alto. Entendo sim, porque na minha saúde, eu quero muito bem para ela e principalmente para mim. Antes era uma vida meio chata, sem fazer exercício, mas agora eu gosto muito mesmo, porque dá pra brincar, brincar com meus amigos, tudo mais, assim, tipo assim. Muitas vezes, estamos nos sentidos desanimados e quando chegamos na escola, muitas vezes ninguém nos pergunta como estamos. Mas no meu caso, não foi assim. Na escola, nunca recebi nenhum comentário que me afete, ou más intenções comigo, ou más atitudes, tanto dos alunos e das alunas, como dos professores. Em nenhum momento. E sou muito agradecida, e eu destaco isso porque já tive que me mudar muito. E isso já foi um boom para mim. Então, eu agradeço muito. Já passei 3 anos nessa escola. E tenho muitos amigos agora. Os professores estabeleceram várias relações que hoje em dia eu aprecio muito. O Instituto Adventista de Santa Fé me ajudou muito durante esse processo. No âmbito espiritual, principalmente. Era lindo quando eu recebia mensagens como sentimos sua falta, dos alunos e dos professores, ou estamos orando por você, me chamando no particular, orando por mim, me dando versículos de promessas. Era suporte espiritual e acadêmico junto com os alunos. Me lembro também que no último ano, o 5º, pude terminar contando tudo o que passei e também pude retribuir a eles a sua ajuda e também dizendo que se alguém se sentia identificado com o que eu passei, que conte comigo, que vou estar disposta para o que necessitam. E eles também estavam bem atentos e com muita empatia me perguntavam, me entendiam e foi lindo esse momento. É importante formar hábitos saudáveis desde cedo para prevenir vários problemas de saúde. Para isso, a família e a escola devem trabalhar em conjunto. O compromisso assumido pela educação de contribuir para o desenvolvimento integral dos seus alunos é extremamente importante. E nós aqui do Programa Educação continuaremos a aprender mais sobre isso nos seguintes episódios do nosso programa. Nos vemos semana que vem. Até lá!